nem foi feito para andar sozinho. Os grupos de comunhão, no GC, são o coração da nossa igreja e temos 3 convites especiais para você que deseja se conectar. Quer fazer parte? Se você busca encontrar sua turma, crescer na fé e criar laços verdadeiros, temos um GC esperando por você. Você quer liderar? Se você sente o chamado para guiar pessoas, multiplicar a visão e pastorear vidas, venha se tornar um líder de GC. Quer ser um anfitrião? Se você tem um espaço em casa e um coração hospitaleiro, abra sua casa para abençoar pessoas e seja um anfitrião de GC. Para qualquer uma dessas opções, o caminho é um só. Liga lá no Connect. Nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte e orientação. Venha desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. Somos uma grande igreja com um grande coração. Se interessou? Acesse cnconnect.com.br e venha fazer parte de um grupo de comunhão. Nós esperamos por você! Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos. Bom dia, comunidade das nações. Bom dia, você que está chegando aí na porta. Você que está conectado conosco no online. Bom dia. Vamos nos colocar de pé. Você que está aqui conosco, aqui no templo. Se coloque de pé. Agradeça ao Senhor por estar aqui nessa manhã. E você que já chegou aqui e que vai estar conectado conosco em todo nesse momento de Santa Ceia, de palavra, de louvor, cumprimente a pessoa aí do seu lado. Que bom que você vem aqui nessa manhã. Que bom que você está aqui conosco em comunhão. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Começa a glorificar o nome do Senhor, agradecer por essa manhã. Esse é um sábado especial. Esse é um sábado de comunhão, de estar reunido à mesa. Domingo de Santa Ceia. Então esteja concentrado com aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração nessa manhã. Espírito Santo, muito obrigada, meu Pai, por nós estarmos reunidos na Tua presença, meu Pai. Nesse momento de comunhão, de adoração, de louvor. Que o Senhor possa estar tocando, meu Pai, em cada família aqui representada. Em cada, meu Pai, irmão, meu Pai, aqui conectado com o Senhor. Que as pessoas que estão nos assistindo online também possam estar recebendo, meu Pai, a presença do Espírito Santo. Pai, abençoa, meu Pai, cada família,
cada momento, meu Pai, que nós vamos ter aqui na Tua presença. E que o Senhor possa estar, meu Pai, nos reunindo, meu Pai, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra e para ser, meu Pai, envolvidos com aquilo que o Senhor vai nos ministrar nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Olhos nessa manhã, levantar as suas mãos, começar a dizer palavras de exaltação ao nome de Jesus. Essa manhã é uma manhã onde as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Será que você pode ter um minuto de gratidão ao nome de Jesus? Vamos lá, levante as suas mãos, levante a sua voz, declare que Ele é digno, declare que Ele é santo. Vamos lá, vamos levantar um altar de adoração a Jesus. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Tu és o único motivo. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Está preparado aqui, diga isso. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Levante as suas mãos e diga: todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém,
dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos declarar que Ele é digno, vamos. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Você pode levantar suas mãos nessa manhã e declarar forte. Vamos! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
levante as suas mãos e diga: digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te amar. Vamos lá, levante as suas mãos para o céu e diga: Ele é ao Cristo, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou. Diga: digno é o Senhor, mas ressuscitou. Vamos lá, levante as suas mãos, nós estamos diante da mesa. Vamos lá, diga: mas ressuscitou. Ele é digno é. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te amar. Vamos lá, levante as suas mãos e diga: ao Cristo que venceu. Ele é o Cordeiro de Deus, morreu. Levante as suas mãos e diga: mas ressuscitou, mas ressuscitou. Continua com os seus olhos fechados. Eleva as suas mãos agora para o alto. Alto e sublime trono. Esse é o trono da graça, onde nós estamos agora, porque a palavra diz que nós estamos nele. Se você está em Cristo, eleva os seus olhos e as suas mãos ao trono da graça. Ele é soberano, majestoso. Ele morreu, mas ressuscitou, está dizendo o louvor. Você, eu e você, nós estamos aqui porque Ele nos redimiu e nos justificou. Diz a Bíblia que nós somos redimidos e justificados porque Ele foi para a cruz. E todos os nossos pecados foram expiados, foram justificados pelo sacrifício dele, pelo sangue que foi derramado. E hoje nós estamos aqui diante da mesa do pão vivo que desceu do céu e do sangue dele para celebrar o sacrifício que foi feito por cada um de nós que estamos aqui. E deixa eu te falar, todos os planos, tudo que Satanás tinha arquitetado contra você, toda feitiçaria, toda arma forjada por Satanás na cruz, ele já anulou, está desfeito em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e fala
Deus, celebra o nome do Senhor só mais uma vez. Você pode ficar à vontade. Eu quero ler algo que está no livro de 2 Coríntios. Se quiser deixar um pé, pode deixar. No capítulo 9, a partir do versículo 6, a palavra diz assim: mas digo isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. Algumas versões vão dizer que aquele que semeia pouco, pouco também irá colher. E o que semeia em abundância também colherá. Pois cada um dê conforme determinou em seu coração. Vou repetir. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que em vós, tendo sempre toda a suficiência, repete comigo, sempre tendo suficiência absoluta. A palavra ela é clara. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Tem algo que essa palavra diz a respeito de colheita, que é trazer a nós a responsabilidade sobre aquilo que nós queremos colher. A primeira coisa que ela deixa claro para nós é que nós iremos colher de acordo com a nossa plantio, com a nossa semente lançada. Conforme você determinar no seu coração, assim você terá. Ou seja, se você tem colhido pouco, talvez você esteja semeando pouco. Talvez você esteja sendo pouco generoso, talvez você esteja sendo aquele que anda por medo, aquele que anda por ansiedade. E a palavra também ensina que quando nos movemos debaixo disso, o Senhor Ele é Deus para ser suficiente, ou mais que suficiente, em tudo que diz respeito à nossa vida. Se você acha que você anda por fé, mediante apenas as coisas que um dia você viveu lá atrás, se você me diz que você de fato tem fé em Deus, só porque Deus um dia já fez coisas lá atrás e você se lembra de todas essas coisas, eu sinto te dizer, mas isso não é fé, isso é memória. Andar por fé é andar pelas coisas que Deus há de fazer, independente do que eu vejo ou não. É você dar um passo concordando, determinando o que você quer colher, o que você espera desse ano. Então comece a se movimentar por isso, não pelas coisas que a tua planilha e o teu braço consegue alcançar. Eu tenho um discípulo, cadê ele? Ali ele ali. Podia vir aqui, né, Luan? Vem não, né? O Luan, no final do ano passado, ele virou para mim e falou: cara, eu estou com uma situação complicada. A minha filha pediu para que eu mudasse de escola. Ela falou que não está muito feliz onde ela está e ela queria sair daquele lugar. Agora, o problema é que ela era bolsista na escola. Ou seja, ele não tinha custo algum no ano dele para que ela ficasse naquele lugar. Porém, ele, dentro do coração dele, falou: cara, realmente não faz sentido mais aquele ambiente. Eu vou mudar ela de escola. Ela na mesma hora sugeriu um lugar. Ele falou: eu vou lá dar uma olhada, vou lá pesquisar. E ali ele colocou em plano oração e jejum a respeito daquilo que ele iria conseguir investir naquela escola. E um pouco antes disso, quando ele, no meio do ano mais ou menos, no primeiro semestre do ano passado, entrou no discipulado, ele falou: olha, uma das coisas que eu mais negligencio são os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu dou quando dá, eu dou quando eu estou feliz, eu dou quando sobra, eu dou quando preciso.
Quando eu espero algo do Senhor, eu vou lá e entrego. Mas eu entendi que eu tenho que fazer, independente das coisas que podem ou não estar acontecendo. E aí ele se comprometeu, no ano passado, a não passar um mês sequer sem devolver aquilo pelo qual ele estava reconhecendo que Deus tinha entregue a ele. E ele talvez não se lembrou disso, mas ele foi orando na escola no dia de fazer a matrícula. E ele colocou um valor, ele falou, olha, o valor que eu conseguiria pagar era tanto. Na cabeça dele, ele determinou aquele valor. Chegou na escola, começou a conversar com a professora, com a coordenação ali, e ela falou, olha, o valor é tanto, é X. Na mesma hora ele deu um pulo, porque era algo em torno de R$1.500, R$1.800 a mais do que ele já estava imaginando, e muito a mais do que ele um dia gastava por ter uma filha bolsista. E ele na hora ele vira para ela e falou, olha, eu estou orando e jejuando para colocar a minha filha aqui. E eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu tenho um valor na minha cabeça para pagar a respeito da mensalidade, esse valor é tanto. E a moça na mesma hora, óbvio, da secretaria respondeu, não dá. Desculpa, eu não tenho poder para fazer isso. E na mesma hora, alguém sentado na sala, numa cadeira lá atrás, vira para ele e diz, você falou que está fazendo o quê? Aí ele falou, eu estou orando por esse valor. Eu estava jejuando por isso. Eu não consigo pagar mais do que isso. E aquela pessoa que estava ali falou assim, eu tenho como te dar esse desconto. E só por causa da tua oração e do teu jejum eu vou autorizar e sua filha vai pagar exatamente isso que você falou. Aonde eu quero chegar? Quantos avanços na tua vida você está deixando de ter por conta de não determinar no teu coração o que Deus tem te apontado? Você está sendo guiado por medo, por ansiedade, por más notícias, ao invés de se agarrar naquilo que o Senhor já determinou ao teu respeito. E a palavra ela é clara por diversas vezes, que quando não tiver de onde vir, os céus serão abertos sobre você, e as bênçãos que o Senhor tem para nós, elas são tão grandes, que elas não só caberão no nosso celeiro, mas elas vão transbordar na nossa vida. Eu estou falando para você que quer mudar de casa, eu estou falando para você que quer aumentar o faturamento do teu negócio, eu estou falando para você que está pensando em se casar, mas está enrolando essa moça já há anos. Escuta uma coisa, andar com o Senhor vai exigir de você muito mais do que memória, vai exigir de você coragem. E eu quero te encorajar nessa manhã de fevereiro, a fazer algo a respeito desses planos que Deus tem colocado no seu coração, e você tem andado ansioso porque ainda não viveu cada um deles. Eu quero te desafiar a nesse mês de fevereiro começar assim como o Luan determinou lá atrás, a não deixar passar sequer um mês da sua vida, sem devolver aquilo que o Senhor já entregou para você. E eu tenho certeza absoluta que os céus serão abertos sobre a tua casa. A boca do devorador, todo prejuízo, todo roubo, todo engano será cessado. E você vai prosperar como nunca prosperou ainda nesse ano, em nome de Jesus. Os obreiros vão passar onde você está agora. Você que está em casa, eu quero te convidar também a participar disso. E à medida que você for pegando o teu envelope, você pode ficar de pé. A verdade é que isso é uma questão de escolha. À medida que nós nos posicionamos no Senhor, em atitude, os céus se movem ao nosso favor. Ninguém tem mais autoridade aqui na terra, além do Senhor, do que eu e você. Ninguém. Ninguém tem mais autoridade aqui na terra, além do Senhor, do que você. Talvez o teu chefe te falou algo que não é o que o Senhor disse, então fale algo por cima dele espiritualmente. Talvez a economia esteja se levantando e dizendo, você vai quebrar. Se levante em atitude e fala, eu não aceito. Eu não aceito essa doença na minha casa, eu não aceito esse roubo na minha casa, eu não aceito esse engano na minha casa, eu não aceito esse atraso na minha casa. Comece a se movimentar em prol disso. Todos vocês fiquem de pé. Inclusive que não vai participar nessa manhã, eu quero orar por vocês nesse momento. Glória a Deus. Pai, obrigado porque a tua palavra, ela tem fundamento, ela é chão para que nós possamos andar sobre.
ela é luz para nos trazer clareza sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E ela nos dá autoridade diante de todo e qualquer gigante. Obrigado pelos testemunhos que o Senhor vai gerar. Obrigado pelos que o Senhor já gerou. E nós hoje concordamos que nesse culto de 8 da manhã, nós levantaremos um recorde de testemunhos e histórias para contar, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Assim nós dizemos sim e amém. Eu abençoo cada semente, cada oferta e cada dízimo entregue sobre esse altar. Amém. Se você crê, diga amém. Fica à vontade, você pode se sentar onde você estiver. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Resposta. E em resposta a ti há uma ação, me render aqui em adoração. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça. Olá, igreja! Começamos mais um CN News e esse é especial. Já entramos na atmosfera de adoração para a Imersão 2026. Diretamente aqui do Lago, viemos lembrar que o Imersão Total 2026 está chegando. Quinta-feira daremos início a 120 horas de adoração, louvor e milagres. O nosso tema não poderia ser mais propício, que toda a terra se encha da sua glória. Assim como essas águas preenchem esse horizonte, cremos que a presença de Deus inundará as nossas vidas. No feriado, enquanto o mundo celebra a carne, nós escolheremos exaltar ao Senhor. Só por isso, você já deveria estar pronto para participar. Mas para essa entrega ser completa, teremos participações especiais como Felipe Rodrigues, Antônio Cirilo, Oni Saldes, Thales Roberto, Hernandes Dias Lopes, Carlos Damasceno, Thalita Catanzaro, Ioná Amorim e, claro, os nossos bispos JB e Dice Carvalho. Programe-se para participar e a entrada é totalmente gratuita. Só vem! E por falar em mergulhar mais fundo na presença, você que decidiu seguir a Jesus, o primeiro batismo de 2026 será no dia 7 de março, às 16 horas, no Ípica Hall. Mas antes disso, teremos o aulão no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, no CN Office.
Te vejo lá, hein? Para você que está chegando na Comunidade das Nações agora, eu tenho um convite. No dia 22 de fevereiro acontecerá a primeira edição do Check-in, um tempo preparado especialmente para você conhecer cada detalhe da CN. Você que deseja servir, ser um líder ou até mesmo se preparar melhor para os desafios da vida, a Academia das Nações é o seu lugar. E o melhor de tudo, as matrículas ainda estão abertas. O Ministério Hebron terá mais uma ação para levar o amor e o cuidado de Deus. Será no próximo dia 20 de fevereiro no Hospital de Base. Se você deseja ajudar e levar o reino às pessoas, essa é a hora. O Culto Hope voltou com tudo. Acontece todos os sábados às 19h30 no galpão do Templo Cia. Venha receber uma palavra e ter um tempo de comunhão. Esperamos você. E você, já começou o seu devocional diário? Com o livro dos bispos JB e Dice Carvalho, Conversas íntimas com o Espírito Santo, você encontrará direcionamento para a sua vida durante o ano todo. E tem mais, áudios exclusivos que você acessa escaneando o QR Code, que fica bem no início do livro. Além disso, essa semana começaremos com os vídeos diários para te ajudar a crescer em intimidade. Para adquirir o seu, basta ir à loja da Chara ou acessar editorachara.com.br. Para mais informações sobre essas notícias, acesse cnnews.com.br. E eu fico por aqui, lembrando que quinta-feira agora começa o Imersão Total 2026. Te espero lá! Bom dia! Eu quero convidar vocês a se colocar de pé nessa manhã maravilhosa, manhã de Santa Ceia. Se você ainda não cumprimentou, bem-vindo, pastor. Você e sua família fez falta. Bem-vindo a todos vocês que estão voltando de férias. Abraça a pessoa que está do seu lado, se você pode. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Amém? Fala assim, é tão bom estar com você aqui hoje. Bem-vinda, pastora Carol. Fez aniversário na terça-feira, está ficando mais jovem. Parabéns para todos vocês que fizeram aniversário essa semana, nesse mês de fevereiro. É verdade. E os de janeiro também são, os de março. Ixi, os de abril então, nem se fala. Os de julho, meu Deus. Os de junho, uau. Cada mês, dezembro. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, nós vamos ler somente um versículo. Provérbios 13, verso 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Pai, obrigada, essa é a tua palavra. Obrigada, Pai, pela tua graça que é maior do que a própria vida. Obrigada pela tua glória que está sobre nós, sobre este lugar. Obrigada, Senhor, porque hoje se alguém adentrou aqui enfermo, com algum familiar doente, na autoridade do nome de Jesus nós já declaramos cura. Se alguém estava triste, vazio, solitário, que o Senhor possa preencher os corações. Se alguém estava lidando com alguma situação de vício, de uma dependência, algo que estava suprimindo a sua própria vontade, na autoridade do nome de Jesus nós declaramos libertação. Nós declaramos cura, alinhamento, transformação, que nenhum de nós saiamos daqui hoje da mesma maneira que nós entramos e que nós possamos levar para a nossa casa, para a nossa realidade, para o ecossistema que o Senhor nos confiou, a glória do Senhor. Porque onde a glória do Senhor está, a sua opinião se estabelece. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Nesse mês de fevereiro, nosso tema das nossas campanhas, nos campos às quartas-feiras, aqui no Campi Cia, todas as quintas-feiras, tem sido incrível. Nós terminamos agora a campanha das primícias e nós iniciamos a nossa campanha do mês de fevereiro, que é a sua glória sobre nós. Amém?
traga a tua glória sobre nós. É isso mesmo? Que venha a tua glória sobre nós? Que venha a tua glória. E ouvindo o pastor Nilma ministrando aqui na quinta-feira, eu fiquei pensando sobre o tema e eu amo os significados da palavra glória no seu original. Nós temos pelo menos 3. Nós temos Shekinah, nós temos Doxa e nós temos Kabod. E eu fiquei pensando nesse tema e Felipe, arruma aqui para mim, tá saindo toda hora da tela. E eu fiquei pensando sobre essa versão, sabe, da glória, que é a versão da doxa. Quando, tem muitos anos, muito mesmo, eu só era uma menina de 28 anos, e já tem 28 anos isso que eu vou falar para vocês. Eu aprendi com o bispo JB, nosso pastor João, era assim que a gente o chamava. Que doxa, ele falava muito de doxa, que doxa é a opinião de Deus sobre algo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Contextualizando aqui esse texto de Provérbios 13, com o que nós vamos falar, Provérbios, ele nasce num tempo em que a sabedoria não era teoria, sabe? Não era um saber teórico, mas era sobrevivência. Para sobreviver no tempo que Provérbios foi escrito, para sobreviver você tinha que ter uma sabedoria, mas uma sabedoria prática. E a sabedoria que realmente importa não é somente a sabedoria de livros, de conteúdos que hoje facilmente nós conseguimos acessar, mas essa sabedoria da gestão da vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, saber gerir a vida. Era a sabedoria que estava ligada, que não tinha como, é a sabedoria que está inerente ao temor do Senhor. Sem o temor de Deus, nós não vamos conseguir gerir bem a vida. Para gerirmos a vida bem, nós precisamos ter o temor do Senhor aplicado no nosso cotidiano. Então, no mundo bíblico, riqueza não era vitrine. No mundo bíblico, quando esse texto foi escrito, sabedoria significava sustento. Significava sobrevivência mesmo, significava responsabilidade. E responsabilidade é responder aquilo que te foi confiado com a habilidade que Deus te deu. E também estava ligado à estabilidade. Não tem como dizer que uma pessoa é sábia se ela não tiver uma vida estável. Então, eu li esse texto falando que tem pessoas que acham que se dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres tendo muita riqueza. A sabedoria, a verdadeira sabedoria nos ensina o que de fato é riqueza e o que de fato é pobreza. A riqueza aqui que diz que tem, mas não tem, é a riqueza que a imagem transparece. É de uma imagem construída. Eu posso construir uma imagem de riqueza. Eu posso construir uma imagem de sabedoria, de sucesso. A gente não escuta isso muito? Não ouça conselhos de quem não construiu nada. Então, sabe, eu vim aqui nessa manhã falar com vocês que o que importa não é o que parece ser. O que realmente importa é o que nós somos. O que realmente importa não é a opinião do outro sobre nós, mas é a opinião de Deus. É a doxa de Deus. Essa sabedoria já existia naquela época e ela continua existindo hoje. Nós vivemos na geração do parecer. Meninas, eu também sou essa que se eu gosto de um negócio e eu penso assim, isso vai durar uns 5 anos, eu vou parcelar em 10 vezes. Mas sabe, nós não podemos fazer isso de um hábito. Porque se eu fico parcelando tudo na minha vida, é porque eu ainda não me preparei para isso.
Se eu preciso parcelar coisas menores, ou quando eu digo coisas menores, se eu preciso parcelar para algo, é porque eu não estou pronta para ter isso. Gente, essa palavra primeiro falou comigo. Eu falei, meu Deus, minhas parcelinhas. Eu tenho uma amiga que a gente ama parcelar, nem vou olhar para o lado. Parcelas longas para mostrar, eu posso ter a bolsa de 5 mil, vai ser só 10, 500. 5 mil de uma vez eu não pago não, mas 500 em 10 eu pago. Tudo bem, não tem problema se você quer a bolsa, tá? Mas quando isso se torna estilo de vida, quando isso se torna uma obsessão de apresentar a uma plateia algo que você ainda não, sabe? Como se essa aquisição, ela contribuísse ou ela elevasse o seu valor. O meu valor, o seu valor não está na bolsa que nós carregamos, no carro que nós dirigimos, no endereço que nós moramos. Muitas vezes nós ficamos sufocados financeiramente para sustentar um endereço nobre. Fala, Deus. Nós ficamos, sabe, engolfados por parcelas, por contas. Só eu posso fazer isso aqui com vocês, né? Por parcelas, por contas, para mostrar que podemos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas sabe, quem nós estamos tentando impressionar? A quem nós estamos tentando conquistar? Vocês oram por mim. Uma vida montada para não perder a aceitação. O problema não é ter, o problema é você precisar provar que pode ter. A vida, tá pensando que é só o pastor Lacerda que sobe aqui e dá umas vocês? Daqui a pouco eu peço alguém para vir fechar o culto e vai ficar tudo suave. A vida sem identidade, ela vive de aparência. Quando você não sabe quem você é, você fica tentando agradar todo mundo. Sabe? Você fica aí se esforçando, ralando, correndo atrás para tentar agradar. Mas na hora que você está lá na sua casa, na hora que você está lá com seus boletos, na hora que você está lá no seu quarto secreto, é você e Deus, meu irmão. Pare de ficar sofrendo, tentando mostrar uma coisa que você não é. Você não precisa disso. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não precisa disso. Quem precisa ter uma maleta super top, nem como é que é as marcas lá das maquiagens, é uma maquiadora profissional. Eu não preciso ter uma super maleta. Essa maleta minha, se eu fosse converter em dinheiro, dava uns 10 mil reais. Moça, pega esses 10 mil, vai para um resort, viaja, come o melhor que você pode comer. Para de ficar tentando impressionar as pessoas. Então, quem não sabe quem é para Deus, vive tentando ser algo para as pessoas. Quem não conhece a opinião de Deus sobre si, vive refém da opinião alheia. E isso gera 3 prisões. Prisão da performance. Eu já estive nesse lugar. Eu tenho que ser boazinha. Sabia que essa coisa de ser boazinha é uma prisão? E isso aí é um superego? Quando você quer ser boazinha. Eu estou aprendendo, sabe, a não ser mais boazinha. Porque muitas vezes eu fui boazinha a custo de princípios. Não vou falar nada não, ela sabe. Não. Eu carrego a balança dentro de mim. Então, se você está no meu escopo, eu não vou deixar de falar com você o que precisa ser dito, porque eu não quero deixar de ouvir o que eu preciso ouvir, mesmo que eu não goste disso. Então, a prisão da performance, viver para ser visto, tudo vira palco. Gente, eu não tenho nada contra o Instagram, mas nós precisamos aprender a ser mais seletos nas nossas postagens. Você não precisa postar tudo, porque muitas vezes você posta, você não, eu, né? Muitas vezes eu posto o prato que eu estou comendo, mas eu sequer olhei para quem está comendo comigo. Eu deixo, está duro hoje, eu deixo de aproveitar a companhia.
de quem está comigo. Eu estou tão interessada em mostrar o meu prato bonito que eu desmereço quem está na minha frente. Prisão da comparação. Eu fico comparando o tempo todo eu fico comparando. Mas fulano engordou, mas fulano emagreceu. Ou então se eu engordei, eu olho para a amiga e eu penso assim, mas ela engordou mais do que eu, então eu estou na vantagem. Para. Eu estou falando as coisas de menina, né? Os meninos aí têm outras questões. A prisão do cansaço emocional, também já me peguei nela. Sabe, quando a alma nunca descansa. Gente, há poucos dias agora, nesse final de ano, eu estava assim de um jeito que eu não estava conseguindo dormir. Se me ligavam, eu já perguntava, o que aconteceu? O que foi? Quem morreu? O que aconteceu? Quem é que está querendo ir embora? O que está acontecendo? Sabe, a prisão do cansaço emocional, de achar que você sempre vai ter que ter uma resposta, de achar que você sempre vai ser a solução. Ei, quem é a solução da minha e da sua vida é Deus. Quem pode te dar o bom conselho é o Espírito Santo. Quem pode te ajudar é o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós achamos que nós funcionamos como um Espírito Santo. E sim, podemos sim ser resposta de Deus. Mas nós não somos. Não coloque sobre si esse peso de achar que você vai resolver todos os problemas de todas as pessoas. Então, quem vive de aparência, vive em risco, porque a imagem exige essa manutenção constante, e a vaidade nunca satisfaz. Então, a gente sempre quer impressionar, a gente sempre quer dar a melhor resposta, a gente sempre quer ter o melhor resultado. Vivemos de resultado. A doxa é a opinião de Deus sobre nós. E é essa opinião que importa. Olha só o que diz em Romanos 8:30. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então, doxa significa a opinião de Deus, o julgamento de Deus, a perspectiva de Deus. Nós nos importamos com aquilo que as pessoas estão pensando, e será que nós paramos para pensar em que Deus, como Deus está pensando sobre isso? Se eu não sei quem eu sou para Deus, eu vou viver tentando caber nas expectativas das pessoas. Eu vou ficar tentando, sabe, agradar. Agrada um, agrada outro. E aí você escuta um, e aí você já escutou o outro. E aí você costura aqui, você costura ali. Sim, nós precisamos sim ter essa. Se você tem essa habilidade de ser de ter a diplomacia. Mas sabe, nós precisamos ser mais leves. E quando você caminha na verdade, a vida fica leve. As pessoas deveriam entender que você vive na verdade. E quem vive na verdade não tem jeitinho. Não fica tentando agradar a todo mundo. Jesus não ficava tentando agradar a todos. Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros? Está lá em João 5,44. Sabe, quando a gente fica tentando ali, sabe, um só para um, outro só para no outro. Não, gente, nós precisamos andar na verdade. Se é a verdade que você está me falando, não tem problema. O justo não se justifica. A gente não teme a verdade. Eu lembro que uma vez alguém falou comigo, foi num gabinete, falando para mim que ela estava num ambiente, eu acho que eu nunca falei isso aqui, vou falar agora. Ela estava no ambiente e ela veio chorando mesmo no gabinete, me pedindo perdão, porque ela disse que estava em um ambiente e as pessoas que estavam nesse ambiente estavam comentando sobre mim, falando, nossa, a pastora está tão deprimida por conta da questão que ela teve com o filho dela. Nossa, a gente fala com ela, parece que ela nem está lá no ambiente, parece que ela está viajando. E nossa, ela engordou, nossa, a pastora não... Ficou falando. E aí essa pessoa que estava no ambiente, ela veio me procurar e falou assim, pastora, eu não consegui te defender, eu fiquei calada. Eu falei, menina, eu estou 5 quilos a mais. Eu estou 5 quilos a mais. Então, quem falou que eu engordei não mentiu. Mas não me ofende. Ei, a verdade não deveria nos ofender. Ninguém tinha a ver se eu engordei, eu deixei de engordar. Porque ninguém tem a ver com a sua vida, com o seu peso, com o seu cabelo. Mas sabe, quanto mais maduro nós ficamos, menos nós nos ofendemos. Recentemente agora,
recebi uma outra pessoa falando comigo sobre uma situação. A situação sim é grave. Mas, sabe, eu fiquei tranquila, em paz, guardada, escondida no esconderijo do Altíssimo, porque maldição sem causa não se cumpre. Nós não deveríamos nos importar com a opinião das pessoas sobre nós. Nós deveríamos nos preocupar com a opinião de Deus. Como Moisés falou, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ei, não se importe se alguém te deixou, se alguém falou de você. Se preocupe com a opinião de Deus. Amém? Quando nós entendemos a doxa de Deus, nós não precisamos provar nada. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu não tenho que provar nada para você. A nossa identidade nos estabelece. Amém? Nós temos um time aqui que cada um tem seu jeito. Precisa fazer ajuste? Precisa. Precisa fazer ajuste. Mas cada um tem a sua identidade. A gente ama cada um com a sua identidade. Ninguém tem que ser igual. Agora, eu quero falar da cabode, que a Carla até falou ali embaixo. Ela lembrou da cabode. A cabode é quando a vida ganha peso. Então, doxa é a opinião de Deus. E cabode é o peso. Quando você não vive, sabe, prisioneiro da opinião das pessoas, a sua vida passa a ter peso. A sua vida passa a ter relevância, não a vida humana, mas a sua presença passa a ter relevância. Sabe por quê? As pessoas, elas estão cansadas de mais do mesmo. O que nós precisamos é de pessoas que são originais, pessoas que a identidade, sabe quem ela tem uma firme identidade, não é essa história, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda, e ninguém te muda mesmo. Só você pode permitir Deus e a palavra mudar a você. Mas a palavra para glória, cabode, significa peso, densidade. O que está nos faltando. Já reparou que lá na internet tem um monte de pregador que o púlpito é o Instagram? Amém, gente, a gente sabe que até alcança. Mas e a vida diária? Será que tem peso? Será que tem densidade? Porque se eu me encontro com a Carol, se eu me encontro com a Regiane, se eu me encontro com a Marta, se eu me encontro com a Nilda em qualquer momento da semana, ou na feira, ou no mercado, ou no cinema, ou no beach tênis, eu estou dando exemplos, elas são as mesmas. É muito fácil você levantar um palco e você, sabe, viver um personagem naquele palco, mas na vida diária você é outra pessoa. Ei, que as pessoas ao nos encontrarem na igreja ou fora da igreja, em qualquer ambiente, na praia ou não na praia, na feira, no mercado, na escola, lá no campo de futebol, que a nossa densidade, que a glória de Deus, o cabode de Deus esteja sobre nós. Amém? Esse peso eterno de glória que nós precisamos ter. Porque vida sem identidade é leve demais. Vida sem densidade é frágil demais, se ofende por tudo. Vida sem densidade, ela não tem raízes, ela é rasa demais. Uma hora está aqui, outra hora não está aqui. Uma hora está no discipulado, outra hora está em outro discipulado. Uma hora está no culto, outra hora não está mais no culto. Uma hora está no campus, outra hora não está no campus. Uma hora é crente, outra hora não é crente. Sabe, quando a vida ela fica muito rasa, qualquer vento leva, qualquer opinião muda, sabe, a sua direção. Mas quando nós vivemos quem nós somos feitos para ser, a presença ganha peso, as decisões ganham autoridade, a vida ganha densidade. Eu vim aqui nessa manhã como uma irmã, sabe, falar com vocês que o que nos falta não é ler mais a Bíblia, o que nos falta não é fazer mais jejuns, o que nos falta, sabe, é ter uma vida com mais cabode, o que nos falta é ter uma vida com mais densidade, uma vida, sabe, ainda que uma vida mais restrita, porque quando a sua vida ela é muito pública, quando você faz questão de mostrar tudo, é minha aquisição, deixa eu mostrar, quer dar testemunho? Fala com um dos nossos pastores, dê testemunho aqui, sabe, tem coisas que a gente não precisa publicitar. Quem tem que saber é Deus, quem tem que saber é a nossa família. Celebre as suas vitórias com a sua família, porque muitas vezes nós queremos celebrar com o mundo que não está batendo palma para você, que não fez nada por você, que não orou nem isso aqui para você chegar nesse lugar. E para essas pessoas muitas vezes nós não falamos nada, mas a gente quer os likes no Instagram.
Sabe, é viver muito aquém de quem foi feito para ser, quando um like no Instagram faz a diferença na nossa vida. Ai, fulano nem curtiu. Quem tem que curtir é Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem tem que curtir é Deus. Quem tem que celebrar é Deus. É a opinião de Deus. Porque sempre vai ter crítico de prontidão. Vocês oram por mim. Minha memória está melhorando. Graças a Deus e ao magnésio. Em Salmo 16:6, eu já estou indo para o final, fala assim: as linhas caíram-me em lugares deliciosos. No hebraico, a ideia de linhas vem de cordas de medição. Eram usadas para demarcar limites, dividir territórios e definir heranças. Eu quero entrar no meu ponto principal e a gente já vai começar a ser daqui a pouquinho. Ou seja, linhas falam de limites dadas por Deus. Nós temos que ter essas linhas. Eu já aprendi que eu não sou para todo mundo e nem todo mundo é para mim. Eu falava antes, não, eu amo todo mundo, eu estou para todo mundo. Não, eu não consigo, nem se eu quisesse. Eu já quis, hoje eu não quero tanto mais. Porque eu vou fracassar com você se eu tentar cuidar de todo mundo, se eu tentar abraçar todo mundo, se eu tentar trazer todo mundo para a mesma prateleira, a prateleira vai arriar e a prateleira sou eu. Então, eu sou responsável pelas pessoas que Deus me confiou e a propósito, os filhos, eles alcançam maioridade. Então, isso significa que nos relacionamentos também tem maioridade, também tem emancipação. As pessoas não podem ser para sempre, todo sempre, uns bebezinhos que você põe no colo. Amém? Nós precisamos liberar as pessoas. Então, linhas, elas falam da porção designada. Muitas vezes nós estamos aí arriados, sofrendo. E a gente estava falando que muitas vezes nós subimos aqui e a gente fala mais de nós do que nós estamos vivendo. E aí às vezes de repente a igreja fica assim, mas por que ela está falando isso? Por que ele está falando isso? É porque sempre a mensagem tem que passar pelo coração do pastor. Eu não vou chegar aqui falando de uma coisa nada a ver. Eu vou falar daquilo que está passando por mim. Amém? E eu fiz isso nesse ano que passou, mais para o segundo semestre, de colocar linhas, de estar bem para cuidar da porção designada. Cuide daquilo que Deus te deu. A primeira coisa que Deus confiou a você foi a sua vida. Você não consegue ajudar outros se você não ajudar a si mesmo. Não tem como você fazer para o outro se antes você não fez para si. Não tem como você dar se você não tem. Então, cuide daquilo que Deus te deu, da porção que Deus te deu. A sua vida, a sua família, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, do seu coração, das suas finanças, da sua casa. Davi está dizendo aqui que os limites que Deus estabeleceu para a nossa vida não são opressores, eles são bons. Diga assim, é bom. No verso 5 do Salmo 16, ele fala: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Quem sustenta a sua sorte é Deus. Aquela pessoa que deixou de falar com você. Ei, a opinião das pessoas podem sim mudar ao nosso respeito. Mas a opinião de Deus não muda. Porque Deus sabia exatamente o que Ele estava comprando, adquirindo na cruz do Calvário. Nada do que a gente tenha feito, o que nós ainda faremos, vai pegar Deus de surpresa. Qualquer um de nós aqui podemos nos decepcionar um com o outro. Mas Deus não. Deus, Ele não vai mudar a opinião dEle sobre você. Amém? Ele é a sua sorte, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso cálice. Quem vive fora da sua linha, quem fica tentando ser tudo para todos, quem fica tentando conquistar tudo, parecer que é o dono do mundo, e eu não estou falando da novela, e fica parecendo, vocês lembram dessa novela, o Dono do Mundo? Olha, tá vendo que a memória tá boa? Me lembrou a antiga vida que eu assistia a novela.
Sabe, tentar ser tudo para todos. Quem vive da sua na sua linha, vive com o peso da responsabilidade, vive com o peso da glória. Mas essa pessoa, ela encontra descanso em Deus, ela encontra autoridade. Eu tenho aprendido que a minha autoridade, ela não se faz pelo posto, pela posição, pelo tempo que eu tenho nessa casa. Não, a minha autoridade, ela se estabelece pelas escolhas alinhadas com a palavra de Deus para a minha vida pessoal. Porque a minha vida não pode estar diferente do meu discurso. A minha vida precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E o fato de eu ser pastora não me permite viver uma vida desalinhada. Ah, não, sou pastor. Não, título não protege, título não é autoridade. O que é autoridade é uma vida alinhada com a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus fala não mentais, se a palavra de Deus fala não fofocais, se a palavra de Deus fala não cobiceis, se a palavra de Deus fala não adulterais, se a palavra, nem sei se está certo aí o verbo, se a palavra de Deus fala, sabe, para não guardar ressentimento, mágoa, inveja amargurada. Não tem como a gente estar aqui no culto e na segunda-feira a gente está fazendo fofoquinha, gente. Não tem como isso. E muitas vezes a nossa fofoca, a gente não fala que é fofoca, nós estamos discutindo o assunto. Nós estamos fazendo as nossas pontuações. Você sabe qual foi a minha oração de ontem à noite, na cama? Eu percebi que ontem, nem mesmo de um artista, eu não fiz uma observação, nenhuma pontuação de ninguém, nem do Tom Cruise, de ninguém. Porque às vezes minha menina fica falando, mãe, a fulana, Beltrana, não sei o que, lá de Hollywood. Eu falo, essa pessoa tem uma alma, essa pessoa tem um CPF, nós estamos falando dela aqui. Que a gente sabe que aquilo ali é um personagem, sabe? Eu terminei o dia ontem sem falar nada. E olha que eu tive subsídio. Oh, gente, mas minha memória tá boa, viu? Eu estou lembrando até do meu português. Eu sempre tive português bom. Gente, eu tive subsídio ontem para falar, porque ontem me apareceu uns trem, em pleno sábado, na minha casa, no meu descanso. Mas eu não falei, não vou falar para vocês, vou deixar vocês... Provérbios 4:18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai aumentando cada vez mais até o dia ser perfeito. A autoridade do crente não está naquilo que ele sabe. A autoridade do crente não está na posição dele, no título. Se ele tem um título, se ele senta na frente, se ele senta atrás. A autoridade do crente é a doxa, é a opinião de Deus sobre ele. A autoridade do crente é a cabode, é a glória de Deus sobre você. Quando a glória de Deus está sobre você, olha, o inimigo pode fazer casinha, como diz, o inimigo pode tentar fazer oração contrária, falar mal de você, mudar o seu coração. Antes te amava, agora não te ama mais. Antes te elogiava, te validava, agora você virou o inimigo número 1. Ei, quando a glória de Deus está sobre nós, nós não tememos mal nenhum. Quando a glória de Deus está sobre nós, se o inimigo vier por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. Se você crê, dá um glória a Deus e fique de pé. Tem gente que fala pouco, mas quando fala, algo se estabelece. Eu amo gente que fala pouco. Põe a mão na minha cabeça. Porque pessoas que falam muito, e nós nascemos para isso. Eu, pastor Lacerda, pastora Carol, a gente nasceu para falar. Muita gente aqui. Paola. E quando a gente é bom para falar, a gente, se deixar, a gente fala, né? Mas tem coisa que é dom, natural, você nasce. Tem coisa que você precisa desenvolver, aprender a ouvir. Porque quem ouve bem, vai falar bem. A minha oração para esse tempo é ouvir mais. A minha oração para esse tempo é não querer impressionar as pessoas com todo o conhecimento que eu sei que Deus me deu, mas que a minha vida em alguma coisa impressione você. Que a minha vida em alguma coisa, que seja ser mãe de 3 filhos, que seja ter um casamento de 36
é 37 ou é 38? Eu já perdi a conta. Sabe, de estar nessa casa há 28 anos, de ter laços de lealdade, de fidelidade, de ser conhecida como aquela que é leal. Eu não quero tentar impressionar ninguém. A opinião de Deus, diga assim, o que importa é a opinião de Deus. Tem gente simples, mas que espiritualmente governa. Por isso que eu li esse texto. Tem gente que parece que é rico, mas não é. E tem gente que se faz pobre, mas na verdade é rico. Porque a riqueza não está no que parece. A riqueza, eu conheço pessoas que têm muito. E sabe, quando eu olho para elas, eu falo, nossa, como você me impressiona. Porque você não põe o coração nisso. Não põe o coração naquilo que tem. Tenha coisas boas. O melhor da terra é para nós. Não estou aqui pregando contra as coisas boas. Mas não as tenha para impressionar ninguém. Eu posso ouvir um amém? Não as tenha para impressionar. As melhores coisas, as riquezas escondidas, os tesouros encobertos, elas são para nós, para os filhos. Mas nós não vamos colocar o coração nelas. Amém? Não coloque o coração. Porque cabode é peso, não é barulho. Muitas vezes nossas vidas estão barulhentas. É o barulho de disputas, é o barulho de comparações, é o barulho de dívidas, é o barulho de muita coisa. E tudo que a gente precisa está ali na mão. A riqueza não está no super, na super coisa. Não. A riqueza está numa vida simples. E quando eu falo simplicidade, não é ausência de beleza, ausência de cores, de texturas, de peças que você olha, de coisas que você olha e são bonitas aos nossos olhos. Mas é de quando o seu coração, não está nisso. Isso facilita a sua vida, embeleza a sua vida. Isso, contribui para o seu conforto e o conforto da sua família. Mas isso não aumenta, não altera em 1 milímetro sequer quem você é. Amém? Quando a cabode de Deus vem, a gente passa a ter uma vida mais consistente. Então abraça a pessoa que está do seu lado e ore por ela. Que nós possamos correr a nossa carreira, não tentando agradar os homens, mas querendo agradar a Deus. Porque o verdadeiro tesouro não está nas coisas que nós usufruímos pelo caminho, que nós adquirimos, mas está em quem nós nos tornamos. É em quem nós nos tornamos. Se você, como eu, teve alguma estação da sua vida que você estava um pouco perdida, tentando ter tantas coisas, tentando alcançar tantas coisas como Marta. Jesus disse para Marta, por que você está se cansando em tantas coisas, se uma única coisa basta? Eu vim aqui hoje te dizer que o que basta é a glória de Deus. O que é importante para nós é a opinião de Deus. Então o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, pare de desejar a linha do outro. Pare de viver uma vida sem limites, de querer viver a vida igual à vida do outro. Pare de desprezar os limites que Ele te deu. Ele te deu os seus limites, Ele te deu a sua porção. A sua porção é bela, a sua herança é bela. Porque quando nós aceitamos viver dentro das linhas que Deus nos deu, a comparação vai cair. Em nome de Jesus. A performance vai morrer. Você não vai viver mais pela performance. E a sua vida vai ganhar densidade. Amém? Uma vida densa. Uma vida densa. Uma vida com peso. Não com peso de comparação.
peso de aquisição. Eu vou adquirir mais. Eu vou derrubar esses celeiros. Eu vou construir celeiros maiores. Não. É o peso. É o peso da glória de Deus. Amém? Porque quem vive de aparência vive o tempo todo no risco. Quem vive de performance vive o tempo todo performando. Vive o tempo todo, sabe? E acaba que ele pode se perder naquilo que ele falou. Ele pode se esquecer. Porque quem performa cria uma história, cria um personagem. E aí depois eu fico assim, mas não tô falando de esquecer, porque às vezes eu esqueço. Eu falei mesmo. E quando vocês falam, falou, eu acredito. Porque às vezes eu vou na cozinha pegar um negócio, depois eu esqueço o que eu fui lá pegar. A gente abre quem está nessa fase aí, levanta a mão para me ajudar, pelo amor de Deus. Sai do box para pegar o sabonete, pega o sabonete, abre o sabonete, deixa o sabonete em cima da bancada da pia e volta pro box de novo. Mas cadê o sabonete? Você deixou o sabonete lá, mas graças a Deus é o magnésio e está melhorando. Então, gente, vamos viver uma vida real. Quando eu olho para essas meninas assim, a gente tem uma vida aqui real. Ninguém bajula ninguém aqui. A gente não bajula, a gente fala, né, pastor? Fala. Porque nessa casa a gente aprende que não é o que a gente faz que vale, não é o que a gente parece que vale, mas é quem nós somos. O maior título que nós temos nessa casa, como nosso bispo fala, nosso pai, é o título de ser filho. Você é filho, então você não tem que tentar impressionar ninguém. Você não tem que tentar, sabe, ficar assim, ai, deixa eu parecer. Não. A gente não parece, a gente é, amém? Pega o seu cálice e troca com uma pessoa que você tem aliança. Eu tenho aliança com todo mundo aqui. Cadê seu caso? Carla, por favor, traga aqui a bandejinha para servir aqui. Tem pessoas que não tem. Ah, tá aqui. Diga para a pessoa que você vai trocar o cálice. Eu tenho uma aliança com você. Amém? A gente está junto. A gente não parece, a gente é. Eu ia colocar o FBI atrás de você, porque você sumiu. Você mudou de número? Não? Então me manda um oi, para o senhor não ficar atualizado para mim. Que aqui a gente presta atenção em todo mundo. Tem gente que perdeu o voo e veio para o culto. Glória a Deus. Amém. Troca aliança, troca aí o seu cálice com alguém. Diga para ela, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu não vou tentar te impressionar, viu? Eu sou essa pessoa. Fala assim, eu sou essa pessoa. Se quiser, é essa aqui que eu sou. Chega em casa e fala, querida, eu vou melhorar. Mas essa é a pessoa que você casou com ela. Querido, eu sei que eu posso ser melhor. Mas essa foi a pessoa que você casou. Mamãe, eu sei que eu posso me tornar um filho melhor. Mas esse é o filho que Deus te deu. O que importa é a opinião de Deus. O que importa é o que Deus está pensando sobre nós. Pode ir lá. O que importa é o que Deus está pensando de nós. Amém? Pastora Carol. Amém. A pastora Jéssica trouxe essa palavra de alinhamento aos nossos corações nessa manhã. E enquanto ela ministrava, eu me lembrei de algo que eu sempre falo na Academia das Nações quando eu dou aula. Eu dou aula sobre discipulado e eu sempre falo que nós precisamos olhar para as pessoas com a lente de Cristo, com o valor que cada um carrega. E quando nós colocamos o nosso coração em coisas, quando nós colocamos o nosso coração às vezes na mão de pessoas, muitas vezes é porque nós não temos dimensão do valor do nosso coração, do valor da nossa vida.
E nós estamos nessa manhã diante da ceia que diz qual que é o valor que nós temos. Porque o valor que nós temos é o valor do sangue de Jesus. Porque a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Para que eu e você hoje tivéssemos acesso ao Pai e para que nós tivéssemos vida eterna e salvação. Então, quando nós temos esse entendimento do valor que nós temos, nós não colocamos o nosso coração em qualquer lugar. Então a minha oração nessa manhã, junto com cada um aqui, é que nós sejamos batizados com esse valor. Que ao participarmos da ceia hoje, o nosso coração ele seja preenchido pelo valor que nós temos, pelo sangue de Jesus, que é o que há de mais precioso. E foi o sangue que nos comprou. Então você tem muito valor. E através desse sangue, você tem o acesso ao Pai, amém? A palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice. E depois de cear, ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, ao participar do cálice e do pão, nessa manhã, que você receba da parte do Senhor esse valor. Que essa palavra seja selada no seu coração. E todas as vezes que o inimigo tentar usar artifícios para te seduzir, para tirar o seu coração de onde ele tem que estar, nessas seduções tão contemporâneas que a gente vive, hoje a pastora Jéssica trouxe tantos exemplos que o inimigo tenta para roubar o nosso coração. Mas que o nosso coração esteja blindado, protegido e guardado no amor que Cristo tem por nós, que é esse amor sacrificial e que nos deu o livre acesso à sala do trono. Por isso participe agora do pão e beba do cálice, celebrando o valor que você tem em Jesus, amém? Verdadeiras identidades sejam libertas hoje. Venham para fora. Venham para fora quem Deus nos fez para ser. O design do céu. Não aquilo que a sociedade tenta impor sobre nós. Não o que falaram sobre nós, mas o que o céu diz. O que o céu conhece, aquilo que já foi decretado no céu ao nosso respeito. Que seja isso que estabeleça sobre nós,
sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A família, ela é o modelo, é o projeto do céu, e ela tem um modelo do céu, um modelo divino para a família, um modelo divino para a saúde, a vontade divina para nós. O que não tem autorização para existir no céu, não tem também autorização para existir na terra, nas nossas vidas. Nós temos um coração alinhado. Alinha o nosso coração, Pai, nesse início de ano. Não nos deixe viver mais do mesmo. Nos tire desse lugar, dessa corrida vazia, essa corrida da vaidade, do superficial, e nos coloca nesse lugar. Nos livra, Senhor, desses artifícios, como a pastora Carol acabou de orar, os artifícios de Satanás, dos engodos, das seduções, e que nós possamos viver com o peso da glória de Deus sobre nós. Mostra a tua glória nessa casa, mostra a tua glória na comunidade das nações, mostra a tua glória sobre os filhos da comunidade das nações. A opinião de Deus, se alguém te deu uma opinião contrária a você, descarte, porque o que importa é a opinião de Deus, amém? Nós temos aqui uma criança para apresentar. Vem aqui, pastor, cadê o óleo? Henrique vai apresentar os dois? Já foi apresentar. Henrique, oi! Tudo bem? Isso é glória. Amém, pastor? Ora por ele. Glória a Deus. Amém. Pai, nos abençoe. Uma família de discípulos. E o que nós estamos aqui é consagrando essas crianças. Nós não batizamos crianças desse tamanho porque elas ainda não entendem aquilo que diz respeito ao batismo, mas nós consagramos o destino delas ao Senhor. Então eu quero convidar você a levantar as suas mãos. E eu sinto também, se existe alguém aqui que quer engravidar, eu quero que você nesse momento também fique de mãos erguidas. E que nós venhamos nesse momento não só orar pela vida dessas crianças aqui, mas dos filhos que estão por vir, amém? Pai, obrigado. Nós queremos consagrar essa família, queremos consagrar os pais, em especial essas crianças, Senhor. A tua palavra diz que eles serão como flechas lançadas, trazendo ali o teu reino, trazendo ali o teu céu sobre a terra. Nós hoje ungimos os pés dessas crianças, pedimos para que os corações sejam guardados, pedimos, Senhor, para que os olhos delas recebam ali a visão dos céus, os seus ouvidos, a sua boca seja a boca que profetiza, Senhor, que eles sejam, Pai, ricos em tudo aquilo que eles colocarem às suas mãos, que eles sejam saudáveis, que eles sejam fortes, que o seu ministério, Pai, seja grandioso, não só sobre a nossa cidade, mas sobre a nação, e que os pais não tenham falta de absolutamente nada, que eles venham ser cheios de sabedoria, cheios de maturidade para conduzir, que eles tenham entendimento, que eles tenham todo o recurso necessário para construir, Pai, essas crianças que se tornarão adultos fortes e prósperos em nome de Jesus. Nós também oramos por cada criança que está aqui representada, que está voltando às aulas nesses dias. Pai, guarda essas crianças, guarda o coração dessas crianças, guarda, Senhor, a saúde dessas crianças nesse campo de batalha que são as escolas. Oramos por aqueles que estão nesse momento também querendo ter filhos, que nesse ano a infertilidade caia por terra em nome de Jesus, e assim nós dizemos sim e amém em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem nenhum noivo? Cadê? Tem alguém solteiro aqui? Não, não, fora as mulheres, pelo... Tem alguém homem solteiro aqui? Levanta a mão com vontade, tá com vergonha? Tem que ter vergonha mesmo. Você está aqui há quanto tempo, meu jovem? 2 meses, né? Fica solteiro mais um tempo ainda. Como é seu nome?
Ricardo, no final do culto você vem falar comigo aqui, Ricardo. Vou pegar teu CPF, teu endereço. Mais alguém solteiro aqui? Não, mulher não. Vocês têm que ficar quietos. O homem tem que fazer alguma coisa. Ele está precisando levantar uns homens mais corajosos aqui. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela, olha, essa semana começa imersão. Pega o edredom, travesseiro, a rede. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Tenham uma excelente semana. Que durante a imersão vocês recebam resposta daquilo que vocês têm se posicionado. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo domingo para vocês.